Então vamos lá? Esse é o Giro da Bolsa, um programa semanal com as principais notícias do mercado financeiro na semana, tudo aqui reunidas em um programa único para você que não tem tempo a perder e gosta de se informar num programa só, né? Então, hoje o que a gente vai ter aqui? Baguncinha, é óbvio, né? Antes de mais nada, quem é um sardinha raiz, já deixa aquele like na confiança, porque você sabe que o vídeo vai ser bom. Se você não é um sardinha raiz ainda, o que você vai fazer? Você vai segurar sua mãozinha, considere deixar o seu like, se inscrever nesse canal, se o vídeo te agregar, te trouxer algum conhecimento que você ainda não tinha. A gente vai começar com o resumo da semana, mas eu vou pedir aqui já aquela música de marcha fúnebre, né? Nessa semana, a gente fechou a semana com a pior sequência de quedas do Ibovespa de todos os tempos. Foram 13 quedas consecutivas, número emblemático aí, né? O que não acontecia desde a criação do índice lá em 1968. Só voltou a subir aí na sexta-feira, daqui a pouco eu te mostro a cotação, mas então a gente teve aí um recorde, né? 13 quedas consecutivas. Não foi uma queda forte, não foi assim aquela coisa violenta, tá sendo aquela quedinha sofrida, né? Que vai torturando na unha ali o investidor. E a gente tá chegando aí no finalzinho, né? Dessa temporada de resultados do segundo trimestre de 2023 e hoje a gente mostra em detalhes aqui os balanços de Itaúsa, Magazine Luiza, Caixa Seguridade, IRB Brasil, Raizen, Marfrig, BRF, JBS, Taurus e Cosan, além de, claro, da XP e do Nubank, que são negociados na Bolsa de Valores norte-americana aí. Mas antes da gente falar dessas empresas, a gente vai ver o que aconteceu na semana fora da Bolsa. Depois de muito tempo, a gente teve mais um apagão no Brasil que deixou sem luz a população de 25 estados e do Distrito Federal na terça-feira. O Ministério de Minas e Energia disse que o problema começou numa linha de transmissão de uma subsidiária da Eletrobras, no Ceará. Nas regiões aí norte e nordeste, os moradores chegaram a ficar sem energia por 6 horas. Aí na sua cidade você ficou sem energia ou não? Comenta aí pra mim. No cenário político, a gente teve uma treta aí envolvendo o ministro da Fazenda, o Fernando Andrade, né? Ele irritou os deputados ao dizer numa entrevista que a Câmara está com poder demais e que não pode utilizar esse poder para humilhar o Senado e o governo. Depois, o presidente da Câmara, o Arthur Lira... Diz aí, Arthur Lira é foda, já viu o jingle desse cara? É muito engraçado. Disse que a fala dele foi inapropriada, mas ele e o Andrade tentaram colocar panos quentes na polêmica aí, falando, deixa disso, eles dois mesmos, né? Esses dois começam, o Andrade começa a polêmica e depois põe um pano quente. Isso pode acabar atrapalhando a pauta econômica e principalmente a votação do arcabouço fiscal. Então o Haddad sabe que ele deu uma pisada aí onde ele não devia, né? Também tivemos nessa semana um disse-me-disse aí na imprensa sobre uma possível confissão do ajudante de ordens, o Mauro Cid, preso, né, que poderia incriminar o ex-presidente Bolsonaro no caso das joias recebidas de outros países. Então, primeiramente, no noticiário tinha sido dito que o Mauro Cid ele ia confessar que ele vendeu as joias lá fora. A imprensa tinha garantido que isso ia acontecer. Depois começaram a falar que não e ninguém sabe o que vai acontecer especificamente, né, mas está nesse ponto aí. E para tristeza de muita gente, a gasolina ficou mais cara depois de um período relativamente longo de congelamento de preços na Petrobras. A estatal reajustou a gasolina em 16% e o diesel em 25% nessa semana, ainda abaixo da defasagem em relação ao preço cobrado no mercado internacional. Apesar disso, o presidente da Petrobras, que é o Jean Paul Prats, garantiu aí que a empresa não vai subsidiar os combustíveis. Será, né? Então fica aí o questionamento, porque essa era uma das políticas mais criticadas, né, pelo governo aí, quando ele ainda era oposição. Então lá no momento que o Bolsonaro estava mantendo os preços da gasolina mais alta para ficar de acordo com o PPI, com a paridade de preço internacional, aquela coisa toda, e existia ali uma crítica muito dura do PT, né? E agora pegaria mal, talvez o PT simplesmente não fazer nada com relação a isso. Então, a gente vai sentir como é que vai ser a opinião das pessoas aí nessas semanas que vão se seguir e isso aí vai guiar muito o pensamento do governo, né? Vamos ver o que vai acontecer. Para os investidores de Petrobras, a notícia acaba sendo positiva, né? Essa interferência um pouco menor que a esperada faz mais sentido aí. E no cenário internacional aí, o Banco Central americano deu novos sinais de que pode continuar subindo os juros. A ata da última reunião do Comitê de Política Monetária, do Fed, mostrou que a maioria dos membros acha que a inflação ainda não está totalmente controlada e por isso eles não descartam uma nova alta de preços nos próximos meses. De fato, a inflação americana não está controlada, né? Isso é um consenso entre os economistas aí. E a China divulgou novos dados ruins da atividade econômica, que fez vários bancos americanos revisarem para baixo as projeções de crescimento do país. Um dos setores que anda capengando na China é o da construção civil. Na semana passada, a gente mostrou aqui no Giro que a incorporadora a Country Garden, né, uma das maiores do país, entrou em crise. Lembra muito aquela história da Evergrande, que a gente chegou a falar aqui que podia ter sido um colapso muito maior. Entrou com pedido de
recuperação judicial nos Estados Unidos, com a dívida total que pode ultrapassar 330 bilhões, né? Então, assim, a Evergrande nessa situação, a Country Garden também, a economia chinesa é muito mantido pela construção civil, que inclusive importa diversos materiais do mundo inteiro. O Brasil está envolvido nisso, se der crise lá, a gente sente aqui, né? Tudo que acontece nos outros países, no mundo globalizado, né? Um respiro, uma respiradinha na Bolsa Americana, para a gente é um tornado, e aqui é a mesma coisa, com relação ao mercado chinês. Então, a gente vem aqui agora para os índices, que é a parte que interessa mais a vocês aí, mas é sempre bom você manter esse panorama geral para você se manter bem informado. Então, o Ibovespa abriu a semana aí com 117.432 pontos e fechou em 115.408 pontos. É o que eu falei, a queda é consistente, mas não é uma queda enorme, né? E quase que deu um respirozinho ali na quinta-feira, mas ele não rolou. Então, 1,72% de queda na semana. Nesses 13 dias de queda, a Bolsa perdeu aí 6%, mas foi em plena queda de juros, e isso se explica pela fuga de capital estrangeiro, né? Começa a cair os juros, é óbvio que o pessoal que estava investindo aqui em renda fixa e tal, com esses juros gigantescos que o Brasil estava, eles começam a tirar capital e, naturalmente, o nosso mercado perde fôlego um pouco. O dólar terminou a semana valendo R$ 4,97, 1,18%, um movimento natural, queda na Bolsa, alta no dólar, né? Vocês já conhecem esse movimento. E a gente vem aqui para as empresas da Bolsa, a gente vem direto para os resultados trimestrais aqui para a gente entender o que aconteceu no detalhe. Então a gente vai começar com uma empresa que eu sou investidor, não sei vocês aí, mas eu invisto bastante nessa empresa, Itaúsa e TSA4. A holding controla o Itaú e tem participação em outras 5 empresas da Bolsa aí, além da companhia de saneamento aí, EGEA, e da NTS, empresa líder no transporte de gás natural do Brasil. A Itaúsa trouxe bons números mais uma vez, o lucro das empresas investidas subiu 4% para 3,4 bilhões de reais, as despesas administrativas acabaram caindo 9% aí, somaram 43 milhões de reais, e as tributárias subiram 47% para 114 milhões de reais. O lucro antes do IR aumentou 16%, batendo 3,5 bilhões de reais. Como resultado, a Itaúsa reportou um lucro líquido recorrente de 3,4 bilhões de reais, 14% maior na comparação com o mesmo período do ano passado. Agora, aqui eu quero chamar a atenção para vocês aqui para os resultados de cada uma das empresas investidas, né? Então, do setor financeiro, que é a parte mais pesada, que é onde fica Itaú, né? Itaú aqui a gente está falando de 3 bilhões e 162 milhões de reais, e aí a XP com 55 milhões de reais. No segundo trimestre de 2023, comparação com o segundo trimestre de 2022, a gente observa 2 bilhões e 704 milhões era o que tinha lá, então teve um aumento aí de 17% e um aumento de 15% no setor financeiro, porque a XP tinha tido um resultado individual aí de 105 milhões no último trimestre, né, em comparação com o ano passado, na verdade. No setor não financeiro, a gente tinha tido 487 milhões, né, de reais ali de resultado, e agora a gente teve 254 milhões. A Alpargatas, que tinha dado lucro, ela foi para um prejuízo de 13 milhões, ela tinha dado lucro de 19 não é um lucro de 19 na empresa, é um lucro de 19 para a Itaúsa, na distribuição para a Itaúsa. Quando a gente observa a Dexco, por exemplo, que é do setor de construção, né, material ali para construção, ela vai de 77 milhões para 67 milhões, menos 13%. A CCR vai de 0 para 21 milhões, positivo, né? A EGEA vai de menos 6 milhões ali, ela vai para 19 milhões, Copa Energia 33 para 67, NTS 364 milhões para 91 milhões, e aí outras empresas 3 milhões ali, aleatório, né? Então, o que a gente vê foi o setor, na verdade, que teve um aumento foi o setor financeiro, né? Mais especificamente o Itaú, que influencia completamente no resultado. Porque se você olha, foi 48% de queda nas outras empresas do setor não financeiro, que é uma participação muito pequena. Eu já disse isso aqui várias vezes. Quando a gente fala que a Itaúsa é uma holding, ela é uma holding. Mas a importância das outras empresas do grupo ainda é uma importância muito menor quando a gente compara com o resultado da empresa, né? Então, boa parte da Itaúsa é Itaú. É claro que tem outras empresas, mas isso é muito importante. O valor de mercado das empresas investidas aumentou 20% no ano contra ano e chegou a 115 bilhões. Pouco relevante, né? Mas é importante falar. A Itaúsa vendeu mais 3,3% das ações da XP e agora é dona só de 3,2% do capital social da empresa. E deixou de indicar um membro para o conselho de administração da XP, então mostrando esse desinvestimento. A holding também anunciou um aumento de capital de 877 milhões de reais para melhorar a liquidez dos negócios, né? Os acionistas podem fazer a subscrição das ações a R$ 6,50 cada ação, do dia 24 de agosto ao dia 22 de setembro. Eu farei a subscrição com toda certeza, né? Tá por um valor bem abaixo do mercado aí. E a Itaúsa anunciou o pagamento de dividendos também, a gente vai mostrar agora. Então, Itaúsa a R$ 9,37, 1,63% de queda na semana aí. Caiu de acordo com o mercado também, mas é um processo natural também quando a empresa divulga a subscrição. Muitas vezes, alguns investidores optam por fazer a venda de algumas ações e entrar na subscrição, né? Isso acontece bastante. Quando a gente vem aqui para a Caixa Seguridade, CXCE3 aí, o braço de seguros, consórcio, capitalização e previdência da Caixa, bateu um novo recorde e trouxe o melhor resultado trimestral da história. Lembrando, é uma empresa com IPO super recente, ela tem apresentado bons números, ela tem sido muito consistente, se mostrou um par ali incrível, né? Para a BBSE, é realmente um concorrente, um páreo duro aí, para quem tinha antes uma definição certa, vou colocar
tá? Uma empresa de seguridade, já era direta à BBC, a Caixa Seguridade também tá muito interessante. Eu ainda não invisto na empresa, principalmente por conta do IPO super recente, não é o tipo de coisa que eu gosto nem me sinta confortável de investir, né? Eu prefiro empresas que têm um histórico de lucros mais consistentes ao longo de pelo menos 10 anos ali. Então, a receita operacional da empresa bateu 1,1 bilhão de reais, alta de 22% na comparação com o segundo trimestre de 2022. Resultado da participação das empresas do grupo somou 604 milhões de reais, com ganho de 26% na base anual. O custo dos serviços prestados subiu de 70 para 90 milhões de reais e as despesas operacionais somaram 89 milhões de reais, uma alta de 20%. O resultado operacional, então, acabou saindo de 744 para 906 milhões de reais, a 22% de alta. Com isso, a Caixa Seguridade acabou tendo um lucro líquido de 822 milhões de reais, 21% acima dos 680 milhões do segundo trimestre de 2022. A empresa teve um ganho de 32 milhões com o resultado financeiro e viu o ROI, o retorno do seu patrimônio líquido, subir 10 pontos e chegar aos 55%, né? Foi assustador aí. A Caixa Seguridade disse que o forte desempenho comercial em todas as linhas do negócio foi puxado pela melhora nas parcerias estratégicas e pelo incremento de receita do serviço de corretagem, que antes eram terceirizados. Então, 2,78% de queda nas ações com esse resultado maravilhoso, né? A bolsa sempre mantendo a coerência, a R$10,48. Não faz nem sentido nenhum. IRB Brasil, então, IRBR3, depois de ter prejuízo em maio, a resseguradora voltou a lucrar em junho e fechou o trimestre no azul. Prêmio emitido total, equivalente à receita bruta, né? Somou 1,4 bilhões de reais aí, com queda de 17% na comparação com o segundo trimestre de 2022. A IRB está mantendo essa estratégia aí de emitir menos prêmio, mas melhorar essa qualidade da carteira, fechando contratos com um valor maior e cobertura menor e com regras um pouquinho mais rígidas. Isso acaba enxugando um pouco a carteira e resultando numa queda de receita quando comparado com anos anteriores, porque tinham muitos contratos que eram ruins antes e que eles faziam de toda maneira. Então, é um ganho de eficiência, obviamente você tenta diminuir a receita para ganhar mais lucro, né? Aumentar a sua margem. O prêmio ganho, equivalente à receita líquida, foi de 1 bilhão de reais, 24% de queda no ano contra ano aí. O resultado do underwriting, né? O total ganho com resseguro, menos o total gasto com sinistro, quanto que ela ganhou e quanto que ela gastou, ficou positivo em 35 milhões de reais, contra um resultado negativo de 661 milhões do segundo trimestre de 2022. Também lá atrás a gente teve uma série de problemas relacionados ao agronegócio, se não me engano, nesse período dela, né? As despesas administrativas subiram de 70 para 86 milhões de reais e o resultado financeiro caiu 20%, de 103 para 83 milhões, juros mais altos que no ano passado. Como resultado, a RB reverteu o prejuízo de 373,3 milhões de um ano atrás e teve um lucro líquido de 20 milhões no segundo trimestre. O índice de sinistralidade, que tinha ficado em 124% no segundo trimestre de 2022, caiu para 73% em maio. Já o índice combinado, que considera sinistros, mais custos de aquisição, mais despesas administrativas, ficou em 108%. Quando a gente dá uma olhada aqui nos indicadores, né, a gente tem aqui os indicadores só para a gente ir mais dentro aqui da IRB, a gente tem índice de sinistralidade total em 124,2% no segundo trimestre de 2022, horroroso, agora 77,3%, né, já bem melhor no primeiro trimestre de 2023 e no segundo trimestre de 2023 também 73,6%. E aí a gente acabou tendo uma queda de 50,6 pontos percentuais. Aí, depois disso, a gente tem o índice de comissionamento, né, 18,8% no segundo trimestre de 2022 e ele vem para 19,3% no primeiro trimestre de 2023, depois para 22,8, 4 pontos percentuais de diferença. Índice de despesa administrativa, né, sobe de 5,9, sobe para 7,3 no primeiro trimestre de 2023 e depois no segundo trimestre de 2023 vai para 8,5, 2,6 pontos percentuais de aumento. Índice de despesa com tributos, menos 1%, né, porque não tinha tido números positivos ali, e no primeiro trimestre de 2023 vai para 3,9% e no segundo trimestre vai para 3,3%. Então, o índice combinado 154,3% no segundo trimestre de 2022, no primeiro trimestre de 2023 110% e no segundo trimestre de 2023 108%, menos 46 pontos percentuais. Quando a gente fala de índice combinado aqui é muito importante porque ele equivale ao resultado operacional das empresas que não são de resseguros aí. Então, é assim, o lucro da RB no trimestre ficou abaixo do consenso de mercado, mas os números foram vistos como positivos, né? As ações subiram 12,04% na semana, a R$ 43,74. Para a alegria do Ricardo, que não está aqui entre nós, mas que deve estar comemorando na casa dele nesse momento. Ricardo, saudades, Ricardo. A partir da semana que vem já volta com giro com todo mundo. Magazine Luiza, Magalu 3, uma das maiores varejistas do Brasil, trouxe mais um resultado trimestral preocupante, né? A Luiza Trajano já deve estar preocupada aí. Ela vai sair da mansão dela ali essa manhã para comprar pão, vai estar complicado. Vendas totais aí subiram 6% na base anual e a receita líquida ficou no 0 a 0 em 8,5 bilhões de reais. Despesas operacionais subiram 3,5% no ano contra ano, fechando o trimestre em 2 bilhões de reais. O EBITDA ajustado caiu 10% e ficou em 440 milhões de reais e a margem EBITDA recuou meio ponto percentual para 5%. Na última linha, a Magalu teve um prejuízo líquido de 198 milhões de reais, 77% maior que o rombo de 112 milhões de reais no segundo trimestre de 2022. A empresa vendeu mais no marketplace, melhorou a margem bruta aí das vendas e conseguiu fechar o trimestre com geração de caixa positiva de 846 milhões de reais. Mas teve despesas e viu as perdas com o resultado financeiro subirem quase 8%, passando de 493 para 532 milhões de reais. A Magalu disse
disse que cada ponto percentual da taxa Selic representa uma economia de 150 milhões de reais por ano. Então, 6,01% de alta em Magazine Luiza a R$3 aí, ação que já custou muito lá atrás, né? O setor de varejo é sempre complicado. Eu tenho um vídeo mais recente falando dos setores que eu não invisto, eu vou deixar aqui para vocês, mas desde lá atrás eu já falava muito do setor de varejo, né? Mesmo quando a Magazine Luiza era a favorita, eu falava Magazine Luiza parece ser a próxima Magazine Luiza, todo dia ela estava subindo, e eu ainda falava, eu não gosto do setor de varejo, né? Algumas pessoas na época eram críticas dessa posição que eu tinha na época que ela estava subindo. Hoje em dia já não falam mais nada, porque hoje em dia todo mundo tá triste, o que também não é correto, né? Porque a empresa, ela tem até números melhores do que ela tinha lá atrás, quando a especulação estava mais pesada. Ela comprou a Kabum, ela comprou a Jovem Nerd, ela entrou ali em diversos mercados que ela não tinha antes. Então, é uma empresa que tem certas características interessantes, melhores do que tinham lá atrás, só que naquela época todo mundo estava entusiasmado que a empresa não parava de subir, e aí quem comprava Magazine Luiza virava gênio, e os fundos que tinham Magazine Luiza em carteira era alegria, era uma doideira. E aí, de repente, tudo se dissolve, né? O mercado financeiro tem dessas. Bom, para você que está aqui ainda, a gente tem as rapidinhas, tem algumas coisas que a gente vai falar, mas eu preciso falar para você, a próxima turma da UVP começa no dia 31 de agosto agora. Então, se você nunca se matriculou na UVP, cara, é uma oportunidade muito legal que você pode ter. Vai em uvp.com.br, clica aqui no botão faça sua análise de perfil, me conta como é que tá a sua vida aqui. Não importa se você investe há 2, 3 anos, 5 anos, 10 anos, eu tenho certeza que a UVP vai mudar completamente a sua carteira. E outra coisa, a UVP oferece taxa private, né, para todos os nossos alunos ali. Isso significa que você vai ter a mesma rentabilidade nos títulos de renda fixa ali, que só clientes que têm mais de 10 milhões de reais investidos vão ter. Então, assim, se tornar meu aluno é uma garantia de que vai se pagar muito fácil o conhecimento que você vai receber. Só a taxa que a gente dá já vai se pagar. Raul, mas eu ali tô investindo 400, 500 reais, faz sentido para mim? Eu já tô investindo 10 mil por mês, 20 mil por mês, faz sentido para mim? Faz sentido. O pessoal não vai fazer sentido para você que investe 50, 100 reais, 150 reais ali por mês. Aí não é muito coerente, né? Raul, mas às vezes eu ganho bem, só não tô investindo porque não tenho organização suficiente para isso. Aí a UVP resolve. Se você já passou dos 4 mil de salário ali, 3 mil de salário, também é uma coisa que a gente consegue resolver ali para você, ajudar você a organizar melhor, né? Menos que isso, fica muito difícil entrar na UVP. Realmente, eu não minto com relação a isso, até porque a UVP, se ela não te ajudar, a gente devolve 100% do seu dinheiro. Aí não adianta nada eu te colocar ali e ter que devolver seu dinheiro porque a UVP não resolveu para você, né? Então, tem essa consciência. Se você tá nesse caminho, vem aqui, a UVP pode te ajudar. Se você for reprovado no processo seletivo da UVP também, a gente vai te dar ali, né, umas aulas gratuitas de outra coisa e tal. A gente manda uma listinha para você. Então, de toda forma, pode fazer o seu processo lá, que vai ser legal, vai te ajudar bastante, tá bom? E agora, voltando aqui, o que é a rapidinha, né, para você conhecer esse canal agora? Rapidinho é uma notícia que não é nem relevante o suficiente para ficar ali em destaque, nem relevante o suficiente para ficar fora aqui do Giro da Bolsa. Ou aquela coisa que você vai fazer não é memorável, né? Mas também não vale a pena deixar de fazer isso. Escorado ali na máquina de lavar, às vezes, brincadeira. Referência na fabricação de biocombustíveis aí, então, a Raizen, a Raiz 4, lucrou 527 milhões no segundo trimestre, com queda de 51% na base anual. Nas atividades agrícolas, a empresa teve uma melhora na produtividade. Mas, no geral, aí, então, o desempenho operacional foi mais fraco e acabou compensado pelo aproveitamento de 1 bilhão em créditos tributários. Então, 5,03% de queda na semana, R$ 3,59. Aí, porque a gente falou em Raizen, aí a gente vai falar também na Cosan, Cesan 3, holding que tem negócios nas áreas de energia e logística. Ela reverteu o prejuízo de 178 milhões no segundo trimestre de 2022 e lucrou 145 milhões aí entre abril e junho. As empresas investidas, Rumo, Compass e Move, tiveram alta de 2 dígitos no lucro no ano contra ano, mas o resultado final da Cosan acabou freado pelos números mais fracos aí da Raizen. Então, 4,66% de queda, R$ 18,01. Então, o frigorífico e empresa de alimentos aí, Marfrig, MRFG3, reverteu o lucro líquido de 4,2 bilhões do ano passado e teve um prejuízo líquido de 784 milhões de reais no segundo trimestre. Um dos motivos foi a alta de 26% no custo do gado, né? Gado tá caro, e a queda de 15% nas vendas, principalmente para o mercado externo, né? A Marfrig fechou o mês de junho com a dívida líquida de quase 40 bilhões, uma alavancagem de dívida líquida por EBITDA de 3,5 vezes. Muito alta até mesmo para o setor, tá? Passou de 3 vezes ali, já tem que dar aquela segurada. É loucura isso aqui já. Então já é uma empresa que eu considero bem endividada. 6,31% de queda a R$ 7,35. Com esse nível de dívida, as coisas começam a ficar meio perigosas. Outra empresa também que é controlada pela Marfrig aí, a dona das marcas Sadia e Perdigão, a BRFS3, amargou um prejuízo líquido de 1,3 bilhão de reais entre abril e junho, quase o triplo do que foi registrado no segundo trimestre de 2022. Mas com gestão mais eficiente, a empresa deu alguns sinais de recuperação, como a melhora nas margens operacionais aí. Lembrando que a BRF aí fez, né, um aumento de capital de 5,4 bilhões de reais em julho agora. Foi depois do segundo trimestre aí, mas isso aí já ajuda a empresa a superar uma dívida líquida de 15 bilhões de reais, né? Então, 2,31% de alta em BRF
BRF a R$10,20. Com mais de 70 marcas e também aí desse setor, né, de alimentos, a gente vai falar aqui de JBS agora, que é dona da Seara, Friboi, Resende e Doriana. A JBS S3 também teve um segundo trimestre difícil, prejuízo aí de R$263 milhões contra um lucro líquido de 4 bilhões no segundo trimestre de 2022. A empresa até teve um ganho de eficiência na operação, mas assim como a Marfrig e a BRF, também foi muito impactada pelo aumento nos custos e pelas margens mais apertadas aí na venda de bovinos para o supermercado americano, né? Então 1,69% de queda a R$19,21. Lembrando que o JBS também é o maior frigorífico do planeta Terra inteiro, né? Inclusive dono de marcas americanas e tal. É bem grande mesmo. E a fabricante de armas, a Taurus aí, TASA 4, teve uma queda anual de 51% no lucro líquido no segundo trimestre. O número caiu de 100 para 49 milhões. Isso porque a receita líquida recuou 62% no mercado interno, com a redução de 98 mil para 26 mil armas vendidas no Brasil entre abril e junho, né? O motivo aí foi a revogação do decreto de armas e as novas regras do Lulinha aí, paz e amor, não curte arma não. E aí acabou prejudicando a Taurus Armas aí. O setor de armas é complicado, né? Existem algumas pessoas que falam, eu não investiria no setor de armas porque não quero investir em algo que tira a vida, e aí é uma compreensão, então um setor sempre subprecificado de alguma maneira. E de outro lado, existem pessoas que, assim como eu, nem por conta de as armas, meu Deus, é mais por uma questão de, nossa, tudo impacta, né? Um decreto impacta, uma exportação pode ser impactada a qualquer momento, então qualquer coisa impacta o setor de armas, ele é um setor extremamente volátil, por isso que eu não gosto de investir, tá? Os armas, então, 0,34% de queda, R$14,82, né? E aqui agora você vai acompanhar um resumão dos resultados aí de algumas empresas que a gente decidiu mencionar aqui, mas não colocá-las em destaque. A gente vai ver Embraer, Vibra, Banrisul, Natura, Qualicorp, Renova Energia, Localiza, Ambipar, Grafisa, Espaço Laser, Oncoclínicas, Tupi, São Martinho, Sequoia Logística e Multilaser. Você vai acompanhando esses resultados aí. Agora a gente vem aqui também para o calendáriozinho de dividendos. Enquanto você vê quais empresas vão pagar dividendos em que data, você acompanha também nossos talentos aqui da nossa empresa, são as pessoas que fazem parte disso aqui, que garantem aí para vocês lá na UVP Investimentos a plataforma funcionando, que garantem, cara, tudo, né? Todo o resto das coisas que não sou eu que faço aqui, que é a parte mais por trás, vocês acabam não vendo, né? Então aqui você consegue acompanhar o rostinho dessas pessoas lindas aí, enquanto você vai conferir no calendário de dividendos. É sempre bom, né? A gente respeitar quem trabalha com a gente, honrar as pessoas que trabalham todos os dias. Que eu fico aqui na câmera, às vezes as pessoas pensam, nossa, então uma pessoa só faz tudo, eu programo o site, eu faço plataforma, faço aplicativo. Não tem jeito, né, gente? É um ser humano só, não consegue fazer a quantidade de coisa, a quantidade de produtos que a UVP tem aí, o Investidor Sardinha, produtos gratuitos, site, coisas, calculadora, um mundo velho de coisa. É bacana vocês agradecerem essas pessoas aí. No cenário internacional, a gente segue aqui a temporada de balanços trimestrais também nas bolsas americanas. A gente vai destacar aqui dois resultados que eu acho muito importantes, XP e Nubank, né? Começando pela XP, Nasdaq XP, então, que lucrou R$975 milhões no segundo trimestre, com alta de 7% na base anual e 23% na comparação com o primeiro trimestre. Uma não é taxa zero? É uma lapada seca que você toma, né? Investindo por lá, porque já tá cheio de rebatezinho, os assessores empurrando o produto, COI na sua orelha, aí você vai comprando. A empresa melhorou as margens aí, conseguiu dobrar a receita dos segmentos de cartões, chegou a R$232 milhões e teve uma alta significativa nos principais indicadores de desempenho, né? Então, ativos dos clientes aí cresceu 21%, receita líquida cresceu 3,5%, lucro líquido cresceu 7%, o lucro da empresa, então, o ROI anualizado caiu 0,9 pontos percentuais, carteira de crédito cresceu aí 38,1%. No segundo trimestre, a XP concluiu a compra do Banco Modal também e rescindiu o acordo de acionistas com várias empresas, né? Entre elas a Itaúsa. Com isso, a companhia diminuiu o tamanho do conselho de administração de 11 para 9 membros, aí, com 0,12% de queda a $24,88 XP. E para a gente fechar aqui, a gente detalha o resultado do Nubank, NISI-Nu, que surpreendeu o mercado com o resultado trimestral acima das expectativas. Aliás, nessa semana a gente fez um vídeo aí sobre a Nucoin, né? A criptomoeda do Nubank, que deu o que falar depois de subir 2.000% em 2 dias. Se você quiser, só dá uma olhada aqui. A receita líquida aumentou mais de 60% na base anual e chegou a $1,8 bilhão. E com isso, o banco reverteu o prejuízo de $30 milhões do segundo trimestre de 2022 e apresentou um lucro líquido de $225 milhões. O Nubank atribuiu o bom resultado ao aumento da base de clientes e a capacidade de fazer essa base dar lucro. Em um ano, a plataforma ganhou 18 milhões de usuários e chegou a 83 milhões de clientes, 79 milhões no Brasil. 49% de toda a população adulta brasileira tem uma continha no Nubank. A receita média mensal por cliente ativo
subiu 18% para 9,30 dólares aí. E o portfólio total de crédito do Nubank subiu 48% no ano contra ano e chegou perto dos 15 bilhões de dólares. Então, 6,36% de queda no Holdings aí a 7 dólares e 21 cents. Em criptomoeda aqui, criptomoeda e Bitcoin, né? A gente vem aqui para manter as tradições desse programa sensacional. Você acompanha no domingo a cotação de sexta-feira, que não serve para absolutamente nada, mas te dá um sentimento do mercado. Depois de uma notícia na imprensa americana de que a empresa SpaceX do Elon Musk teria vendido mais 370 milhões de dólares em Bitcoin, que ele virou trader de Bitcoin agora, a cotação ficou em 26.086 dólares e 30 cents, com 10,89% de queda aí, então, depois dessa noticiazinha do trader Elon Musk. E o Ether, moeda da rede Ethereum, como sempre, só chupando ali, acompanhando o Bitcoin, 9,48% de queda a 1.664 dólares e 57 cents. E ainda há quem diga que o Ethereum vai passar o Bitcoin em algum momento. Bom, a gente vem aqui agora para aquela decisão de escolher quem foram os ganhadores do prêmio do último vídeo e já vou falar a frasezinha para você que quer ganhar um prêmiozinho nesse vídeo também. Então vamos acompanhar aqui. O último vídeo foi o da Selic caindo na sexta-feira, a gente soltou. A Graziela Mendes da Silva 9904 ganhou aqui, ganhou com um comentário que eu acho maravilhoso, né? O dela até comentei diferente, comentei ganhei, né? Porque foi eu que ganhei isso aqui. Raul, obrigado por todo o conhecimento fornecido, fui aluna da concorrência e me arrependo de não ter te conhecido antes e feito seu curso. Sua didática é maravilhosa. Pois é, e vai continuar arrependida se não fizer, vai continuar se arrependendo, porque não tem conhecimento, não adianta, né? Algo que a UVP ensina, só tem na UVP, os métodos que a gente tem, as ferramentas que a gente tem. Independente do que aconteça, está na hora de aportar. Parabéns por ter descoberto o canal. Parabéns pra gente. E quem ganhou também aqui foi a Aline Lefete, que comentou, independente do que aconteça, tá na hora de aportar. Obrigado, Raul. Ganhou aí também. E para você que chegou até o final desse vídeo, se você quiser concorrer a um presentinho aí que eu envio para sua casa mesmo, você vai colocar 13 quedas consecutivas. Continuo comprando. Tô nem aí com queda consecutiva não, gente. Beijo pra você. Até o próximo vídeo. Espero que tenha saído a tempo aí do seu almoço, que vocês estão me cobrando com isso, que eu tô enrolando com o giro.